Ok, gente, nós vamos gravar a entrevista com o Délcio. Eu já fiz a apresentação dele, professor em geografia, é um servo de Deus, escritor do livro O Segredo de Patmos. Como eu esqueci de começar a gravar, né, Délcio? O Délcio está dando um relato. Ele veio de uma cidade do interior, né, Délcio? Sim. Continua o relato, que agora a gente está gravando, porque tem muita gente que pediu, grava e tal. Pode falar, Délcio. Ah, sim, é importante a gravação, hoje ainda vai estar disponível no meu site essa entrevista aqui, para os irmãos baixarem lá, para ouvir novamente. Mas o papo inicial aqui, eu estava narrando um pouco da minha história para você, ouvinte, se situar nesse contexto, de onde que eu vim, como que eu era, como que foi um mover de Deus. Porque o pastor Carlos Camiliato aqui, ele colocou uma questão. Eu pensei da noite para o dia publicar esse livro por mim mesmo e tal. Não. Isso foi uma direção de Deus. E por isso eu estou narrando um pouco da minha história aqui. Vim de uma cidade no interior e sempre gostei muito de geografia, estudei geografia, e uma disciplina que me chamou muita atenção para a geografia foi a geopolítica. A geopolítica ela tem pelo menos dois pilares fortes, que é a política propriamente dita e a economia. E também o terceiro, que é a guerra, estuda muito isso. E eu sempre fui muito entusiasta desses assuntos. Tá, tudo bem, só que isso era uma questão particular minha ali, que eu sempre gostava, sempre gostei de explicar muito isso. Mas uma coisa dentro do meu paralelo a isso, que desde os 9 anos eu sirvo a Deus, sou evangélico, eu sempre ouvia nos estudos bíblicos, nos seminários, principalmente sobre Apocalipse, que no meu ponto de vista hoje, muitos não eram aprofundados, eram vagos, mas a relação com o anticristo, que viria um anticristo no mundo, que aquele seria um governo único, que as religiões se uniriam, que haveria uma moeda única. Eu sempre ouvi isso paralelo à minha vida estudantil dentro da igreja. Só que eu nunca vi isso na prática. Nunca vi isso na prática. Você não estava vendo isso contextualizado nos seus dias? Não estava vendo isso. Dentro dos meus estudos, dentro das minhas pesquisas na área de geografia, pelo menos dentro do que os livros relatavam, do que eu pesquisava, não via isso na prática. Então era uma coisa meio utópica. Você acredita por acreditar na Bíblia, mas eu não via isso na prática. Então aquilo me levava a descrer que estava próximo de acontecer. Só que um dia, eu voltando da igreja, agora que entra uma questão de experiência. Por isso que eu creio e defendo isso mais do que tudo, que a vida de uma pessoa que está servindo a Deus, ela tem que ser pautada, ela tem que ser solidificada em experiências com Deus. É isso que tem que ser a sua vida na presença de Deus. É isso que o novo Evangelho de Jesus Cristo traz. É um relacionamento pessoal. Uma pessoal. Eu não posso viver pelas suas experiências. Você não pode viver, aquilo ali vai trazer fé ao seu coração. Pode edificar a minha vida, a sua experiência. É edificante. Mas eu tenho que buscar o meu relacionamento com Deus, né? Sim, isso aí. Porque tem gente que vive de testemunho em testemunho. O testemunho do fulano, sim, mas e o seu testemunho? Sim. O seu relacionamento. Sim, a fé vem pelo ouvir. Então, esse relato aqui, eu creio que vai trazer fé ao seu coração, mas para buscar as suas experiências. Então aconteceu o seguinte, um dia voltando da igreja, do culto, eu senti aquela voz do Senhor me direcionando a fazer um período de consagração de 12 horas por dia durante 7 dias. Porque ele tinha algo para me mostrar dentro da palavra dele, dentro do que eu estudava. Isso aí é fazer um jejum? Fazer um jejum, uma consagração, um jejum. E eu voltei, até então eu nunca tinha alcançado essa experiência pessoal com Deus. Eu vivia, a minha experiência com Deus era aquelas experiências que eram transmitidas na igreja, era o louvor que falava comigo, era a pregação que falava comigo, era a revelação que teve na igreja, que um dia de dificuldade falou comigo, mas Deus falar diretamente comigo, eu nunca tinha experimentado isso. Então eu voltei da igreja, tanto é que eu fiquei até confuso, eu fiquei pensando, será que eu estou pensando isso ou será uma revelação do Espírito Santo? Eu cheguei em casa e veio de novo aquela voz. Faça um período de consagração, de jejum, de 12 horas por dia, porque eu tenho algo para te mostrar. Não estou falando aqui, irmãos, para você fazer um período de 12 horas por dia. Isso não é regra, é uma coisa pessoal, é Deus com você. Porque isso não é religião, isso não é doutrina. Porque se você começa a pegar experiências pessoais e transformar para doutrina dentro de uma igreja, vira bagunça. Vira o que é um pensamento puro religioso, né? Então Deus vai tratar de forma pessoal com cada um, e assim ele tratou comigo.
E quando eu coloquei em casa de joelhos para orar, para dormir, veio de novo pela terceira vez aquele pensamento. Então eu iniciei aquela consagração. E no outro dia foi um dia completamente diferente. Eu me senti deslocado desse mundo aqui. Eu cheguei para afirmar esse colega meu, ele chegou a não entender. Eu falei assim, o mundo pareceu que perdeu o sentido. A vida aqui parecia que não tinha sentido mais, a não ser batalhar mais do que tudo para salvar vidas. Foi esse sentimento que eu acordei sentindo com esse sentimento. E fui e tive um dia maravilhoso para de Deus. E quando fui entregar aquela consagração, o que aconteceu? Quando eu acabei um período de oração ali, entregando esse jejum a Deus, me veio aquela dúvida. Eu pensei, será que Deus fez isso em minha vida? Só que na mesma hora que eu pensei isso, que eu percebi que foi um pensamento meu, originado da minha mente, me veio um pensamento que eu senti que era uma revelação de Deus. A voz do Senhor dizia, abra a palavra que eu vou te responder essa dúvida. Eu imediatamente me levantei, que eu estava de joelhos, e fui à Bíblia e abri, e caiu em um salmo que afirmava o seguinte, isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos vossos olhos. Então foi a palavra de Deus respondendo em cima, precisamente, essa questão, até com as palavras que eu questionei. O próprio Deus falou com você através da palavra dele. Sim. E a partir daquela semana, esse foi o primeiro dia, a partir daquela semana, eu tive esse caminho, essa vida transformada, eu realmente tive esse encontro com Deus. Foi um chamado de Deus na minha vida, porque eu acredito que você tem dois chamados, um chamado para salvação e um chamado que é para exercer um propósito na presença de Deus. E daí para o livro, como é que rolou? E aí o seguinte, no último dia de consagração, eu vi na minha igreja algumas palavras equivocadas sobre Apocalipse, que para mim eram certas. Até então eram certas. E quando eu cheguei em casa, eu ouvi a voz de novo do Senhor me direcionando a estudar naquele último dia o livro de Apocalipse. E eu entrei para a noite adentro, estudando o livro de Apocalipse. E no outro dia de manhã, eu estava encerrando os 7 dias de consagração, e a visão que eu tinha do mundo hoje, governado politicamente, economicamente, era completamente diferente, porque ao decorrer daquela semana, Deus trouxe a mim todas as informações que foram montando como um quebra-cabeça e sendo comparadas ao Apocalipse. Então eu tive uma grande revelação com isso, e eu sei que o propósito de Deus era que isso fosse publicado. Porque tudo consumou para a publicação do livro. E eu tentei mais do que tudo não publicar esse livro. Por quê? Porque eu acredito que as pessoas que a verdade é a coisa mais importante. Você tem que ser uma pessoa verdadeira. Mas por que você não queria publicar? Eu não queria publicar. Eu relutei contra isso. Eu não queria aceitar esse projeto, esse chamado de Deus. Eu queria voltar para a minha cidade. Eu queria meu antigo emprego. Eu queria minha antiga vida. Eu não queria isso. Porque eu sabia a perseguição que viria em cima da minha vida. Sim. Então você tentou aí correr da responsabilidade. Vamos correr da responsabilidade que Deus tinha colocado em suas mãos. Interessante que eu comecei a escrever o livro, mesmo não querendo publicar, porque eu gosto de relatar no papel tudo que é importante para não perder informação. Porque informação por informação, eu acho que ela não causa nada. A informação ela se transforma em conhecimento quando você tem uma mudança de atitude. Sim. Essa mudança de atitude é conhecida como aprendizado. Eu tive um aprendizado, mas eu estava querendo fugir daquela responsabilidade de comunicar às pessoas sobre aquilo. E transcrever isso e passar para as pessoas esse aprendizado para que elas também tenham. Para que elas também tenham. Porque Deus teve um propósito naquilo ali. Ele não me mostrou aquilo para mim ficar com aquilo.